trouxe do livro dos Salmos, o Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não nos encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura os soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar, nos fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia o guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Até aqui. Amém. Os salmos longos, Deus nos deu de ler até aqui. Isso foi de autoria de Asaf, e Deus o inspirou, e na sua boca anunciou o propósito divino, dirigindo a fala ao povo de Israel, manifestando um amor muito grande, porque ele começa dizendo, que fala da salvação que Deus concedeu a Israel. Fala deste grande bem, depois fala de uma rebelião, ou seja, depois de serem agraciados, por alguns momentos se rebelaram, e a rebelião faz muito mal. Passar por uma tristeza, um momento de alguma vacinação, mas se rebelar é perca de tempo, porque contraria Deus. Por isso que a gente aqui fala muito bem, que a gente precisa, com a ajuda de Deus, reger o nosso coração, reger o nosso espírito, ou seja, buscar na parte de Deus controle, equilíbrio, e aí a gente vive melhor, e não desagrada e não contraria o Senhor. E esta rebelião, depois Deus escolhe Judá, e escolhe Davi, e o colocou como rei para apacentar o povo, pastorear o povo. Então,
Nesta palavra ele inicia assim: escutai a minha lei, povo meu. Ou seja, eu não estou dirigindo minha fala para gente estranha que não me conhece. Eu estou falando com quem é propriedade minha, com quem a gente já se conhece. Escutai a minha lei. Mas quando Deus fala, escutai a minha lei, é porque tem momento da nossa vida que a gente não escuta. A gente só fala, só decide, não pensa. É a correria da vida e a gente não é próprio do homem escutar, mas falar. Então aqui ele pede, escutai. Quando ele diz escutai, ele estaria dizendo para um pouquinho, me escuta. Deixa eu falar do passado. Deixa eu contar para vocês aquilo que vocês já sabem, o bem que foi feito lá no Egito, as maravilhas que vieram. Deixa eu lembrar vocês. Eles esqueceram, e talvez pelo esquecimento, que acabou gerando alguma rebelião, esqueceu do grande favor. Então me escuta agora. Irmãos, e na vida a gente fala, é normal, nós nos comunicamos, mas no tocante às coisas espirituais, de vez em quando a gente precisa parar para escutar. Escutar o quê? Escutar tudo aquilo que já ouvimos e tudo aquilo que Deus está falando e tudo aquilo que já está dentro da nossa consciência, que a gente precisa parar, escutar, atinar, refletir. A única, ou melhor, uma das melhores formas do grande aprendizado é ouvir. Quem pouco escuta, pouco aprende. Quem muito fala, não aprende. Ele não dá vez para ser ensinado. Ele vive do seu eu, da sua forma de ser. Os irmãos já notou? E tem lugar que ajunta 2, 3, se ficar 40 minutos é só um que fala. 2 horas só um que fala. Por que só um que fala? Porque ele também não quer ser ouvido, ele quer vender o peixinho dele, o seu eu, sua forma de ver, e portanto ele pensa que a sua forma é a correta. Mas a gente precisa escutar, e não é só escutar o Senhor. Pega os exemplos bíblicos. Quanto benefício trouxe para quem parou um pouquinho e escutou quem estava do lado. Escutou quem estava do lado. O profeta novo não escutou. Foi dito para ele, você não para no caminho, não come pão na casa de ninguém, não bebe água. Não escutou, o leão matou. Mas Saul indo buscar as jumentas extraviadas, buscas infrutíferas, a sorte foi que ele escutou alguém que a Bíblia não diz nem o seu nome, que era lá um criado, um trabalhador do pai, da roça do pai. A Bíblia não fala do nome, mas o que o filho do patrão sabia, o criado sabia. Se ele não escuta o criado, talvez estivesse andando atrás de jumento até hoje. Mas quando ouviu, a direção apareceu. E essa fala, essa sabedoria, ela não escolhe idade, não escolhe tamanho. Ela pode brotar na boca de uma criança pequena, de um jovem, de um pai, de uma mãe, na boca de um mestre, de uma pessoa que fala bonito, mas ela pode brotar também na boca de um catador de papel, que Deus não olha certas coisas para manifestar a sua sabedoria, a sua inteligência. Glória ao nome do Senhor. Então, bem-aventurado é aquele. Tudo isso também faz parte em ouvir o que é divino.
E às vezes na casa é só o marido que fala, que ela também não pode falar. Você acha que ela não sabe, acha que ela não entende, que ela não tem entendimento. Mas veja certa vez que lá o marido de Abigail fez um grande mal aos soldados lá de Davi, e por pouco não acontece uma tragédia. Davi ficou furioso, veio armado, e é bíblico que ele não perdoaria nem as crianças. Quem não escuta fica cego. Mas de repente Abigail se adianta, aleluia, carrega seus camelos de iguarias, segue no encoberto do monte atrás dos seus homens, e perto de chegar em Davi se curva, o chama de meu Senhor, se humilha, reverencia, e naquela hora Davi abriu mão da coroa, abriu mão do status, do suposto poder, do eu. Se é uma figura feminina, eu estou com raiva, estou com ira por tudo que foi feito aos meus, mas eu te escuto. E quando ele ouviu Abigail, caiu a raiva, caiu a vingança, caiu tudo, e ele é até muito agradecido pelo mal que havia de fazer. E hoje não está aqui Abigail, mas está a palavra para nos dizer: escuta-me. Escuta a palavra, povo meu. Não é esse só ouvir com esta audição. Esse escutar é muito mais profundo, é na caminhada da vida. Aleluia, refletir e não correr, não precipitar, não tomar decisões errôneas que depois não tem volta. Não é apoiar-se no seu próprio ponto de vista e seguir a vida, e quando pensa que não, o destino é errado, não chega a lugar nenhum, a não ser nas consequências. Mas dê glória ao Senhor, porque Ele não só fala aqui, mas Ele vai falar contigo no dia a dia, desde a hora que assenta na tua mesa para tomar o seu café matinal. Lá estará o Senhor para falar contigo. Escuta-o. Escuta-o, porque Ele dirá na sua sensível consciência, para que tu saias a ganhar o seu pão de cada dia, sem perder a dignidade da graça. Escuta, jovem, que hoje não foi à escola. Estuda, faz o seu doutorado, mas não esqueça da lei do Senhor, para que quando concluir os frutos vierem, aleluia, conquista não é só bem terreno que é bom, mas passa, mas por ouvir a palavra tua, o teu conceito, o seu caráter é e será sempre sadio. Dá glória ao nome do Senhor. Quando o Senhor fala escutar, Ele está dizendo: escuta o que eu quero falar, e não aquilo que você quer ouvir. Que tem hora que tem que contrariar o homem, que se não contraria, o homem se perde. Se Deus não nos contraria, nós nos arrebentamos todo. Então, de vez em quando, como pai e mãe, que a gente diz não para um filho com muito jeito, porque ele não enxerga o que o pai enxerga, não enxerga o que a mãe enxerga, então não tem jeito de dizer sim. Então a mãe fala: não, filha, por enquanto não. Mas por que não? Não vai entender. Então é um não que tem valor de sim, porque esse não salva, esse não livra, esse não conserva, esse não preserva. Glória ao nome do Senhor. E por esta razão, Jesus falava sempre positivamente, com muito amor por uma grande multidão, e os discípulos lá: Senhor, não se te dá que o pessoal está indo embora.
Eu estou falando alguma coisa que eles não gostam, mas eles estão indo embora aí, ó. Olha lá, ó. Já foi um, está indo, o outro está indo, está indo. E até o dia de hoje, de vez em quando vai um, vai outro, vai um, vai outro, vai um, vai outro. Não vai embora, tá bom, irmão? Fica aqui. Se a palavra for firme, for robusta, não vai embora. É para o teu bem. Se a tua oração não for respondida de imediato, não vai embora. Não te rebelas. Se por ser tão inteligente, enxergar muito acima dos outros, não fique contrariado. Saiba lidar com a fartura. Saiba lidar com o progresso. Porque senão, sabendo muito, entendendo muito, você se perde. É uma grande bênção conviver com muito, entender quem tem pouco e compreender os demais. Deus quer te dar muito, mas também você pode se perder com muito. Mas se tiver raízes bastante para ouvir, para falar e ouvir, o Senhor vai acrescentando o teu molho de trigo dia após dia. Glória a Deus. Escutai a minha lei. Para um pouco, era Deus dizendo, para um pouquinho, me escuta. Não é assim que às vezes pai e mãe fala com o filho ou com alguém. Para um pouco. Fala, ele fala. Fala, ela fala. Fala, ela fala. Não, para um pouco, deixa eu falar. Você não deixa eu falar. Você não me escuta. Deixa eu falar. Tá bom. Posso falar? Pode. Aí começa a falar, atropela de novo. Mas hoje Deus quer tirar esse jeitinho nosso ali. Vamos dizer amém a Deus até naquilo que nós não compreendemos. Glória ao nome do Senhor. Pois é tão profunda esta santa obra que até tem o hino. Nós nem tudo entendemos. Mas de vez em quando o Senhor levanta, me escuta um pouco. Ele entra numa nação, fala, a nação inteira escuta ele. Ele mexe no clima, ele mexe em tudo, ele mexe no câmbio, é o câmbio do carro, o câmbio lá, o modelador da economia lá. Ele mexe em tudo, mexe na lavoura, mexe no clima. Ele faz vender cobertor de uma hora para outra. Quem está cheio de guarda-chuva e não vende, de repente, fala, deixa eu ajudar quem vende guarda-chuva. Ele mexe em tudo. Tudo. Bom, deixa eu ajudar quem precisa de algum traje para calor. E sai, vende daqui a pouco um calor que não aguenta e vende muita coisa. Ele segura Raquel, ele ajuda Léia, ele segura Raquel e vai ajudando todo mundo. Na glória ao seu santo nome, aleluia! Porque vez ou outra ele passeia pelo universo e anuncia, eu quero que me escute agora. E foi o que ele fez em 2020. Vocês não querem me escutar? Vocês só correm. Agora vai me ouvir, vai ouvir sentadinho. Vai ouvir, pois todo mundo para pensar um pouco. Pois todo mundo tanto para pensar que você não sabia às vezes nem quem é que você estava saudando, né? Era touca, óculos e máscara. Mas Deus, todo mundo pensando. Muita gente correu para a igreja rapidinho. Quando estava tudo livre, não parou para escutar. Entrou 2020, fechou tudo. Quando que vai ter culto? Porque eu estava escutando, agora você me escuta. Escuta. Dá para a gente ouvir o Senhor nos seus conselhos, na sua fala, na exposição da sua doutrina, com relação à caridade, à firmeza, ao amor, à amizade cristã, à cordialidade, à constância na fé e na graça.
Dá para ouvir ao Senhor quando Ele fala. Adultério é pecado, fornicação é pecado, idolatria é pecado, mentira é pecado, machuca, mas você aceita. Escuta. Escuta. Quando Ele fala, não maltrata a sua companheira, não adianta achar ruim, escuta Ele. Ninguém contou, nem precisa contar nada para Ele. Talvez ela mesma ora e chora e passa na igreja onde você congrega, faz um pedido de oração por tribulação, e a tribulação é quem é? Escuta Ele aqui hoje, Ele está falando, mas eu vim no lugar errado. Não, você veio no lugar certo. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir a voz do Senhor. Andar em harmonia. Lá fora é uma opção. Deus, Cristo não impôs a doutrina, ofereceu. De forma que se a gente não gosta, a gente não aceita. Mas não tem jeito de trazer o mundo aqui para dentro, porque não é obrigado. Não dá para fazer aquilo que faz lá fora. Ter uma vida livre tal como é. O povo não entende, o povo não tem compromisso com a doutrina, não tem vínculo com a doutrina. E nós estamos sempre congregando, servindo o Senhor com alegria, não é? É por isso que está aqui, escutar é a minha lei, povo meu. Povo, você quer andar do jeito que os outros andam, viver e agir como é feito lá fora, mas o Senhor nos trouxe de lá para cá, para não ser como é lá. Glória ao nome de Deus. E doutrina é uma disciplina, é a forma que somos regidos. E ainda fala, inclina os ouvidos às palavras da minha boca. E ele disse, eu vou abrir a minha boca numa parábola, ou seja, numa comparação, para vocês entenderem. Eu vou falar de um passado, né, os quais temos ouvido, sabido. Não é coisa nova para vocês. Ele já sabe, porque também os antigos contaram para vocês. E nem, olha, eu não gostaria, eu queria que vocês guardassem bem, me ouvissem, e também para contar para os seus filhos. Não é para ficar só para você que é pai. E cada pai, família e mãe que está aqui precisa se preocupar com os seus descendentes. Olha Deus cuidando do amanhã. Eu não sei se você desiste, quem que conta para os vindouros? Se o pai e a mãe não mostra, quem mostra? Se o pai e a mãe não cuida, quem cuida? Não encobre aos filhos, mostrando, eu quero que vocês mostrem à geração futura os louvores ao Senhor. Mostra que a gente deve ser grato, ter gratidão, louvar a Deus. Mas louvar a Deus só em casa, com a vida em meditação, no silêncio, em gratidão, quando conquista, quando perde. Aliás, a gente só tem lucro, porque viemos ao mundo sem nada. Então, Deus está aqui olhando para o futuro. E mesmo na vida profissional, na vida de estudo e de tudo, quem não pensa no amanhã, não cuida do seu presente. Dobra, cruza os braços no presente, afoga o seu futuro, compromete o seu amanhã. Mas Deus está aqui tanto para cuidar dos pais, como para abraçar os filhos do amanhã. Glória ao nome do Senhor. Então, ele queria mostrar as maravilhas que fez lá atrás, o testemunho estabelecido, para que a geração vindoura saiba que os filhos que nascessem, né, e fosse com eles também contar dos seus próprios filhos, e pusessem, por conta disso, era para eles porem, quando no seu tempo, a esperança em Deus. E não esquecesse das obras de Deus. Porque tem um esquecimento. Está dentro da gente, mas já tem um esquecimento. É a fase do comodismo. Será que tem alguém aqui que já está bem longe? Aquele temor primeiro, aquela afinidade com as coisas.
Será que na sua vida já está valendo quase tudo? Você está esquecendo de tudo aquilo que aborrece o Senhor? Mas o Senhor hoje toca o sininho aqui para você de novo. Se você esqueceu, Ele está te lembrando, e vai te lembrar de dia e de noite. Ele falou para eles não fazer como na primeira geração que veio de lá, que se rebelaram, ficaram contra Deus, né? Esqueceram das obras que alcançaram. Aí ele contou da saída lá, da água que parou, o clarão, a nuvem que brilhava. Mas apesar de tudo aquilo, ainda corriam em pecado, em errar, numa rebeldia que não tinha fim. Tentaram a Deus pedindo carne, era uma cegueira que o ingrato esquece logo. E esta é a palavra que Deus manda para nós aqui hoje. Dá para a gente seguir a vida ouvindo o Senhor, no sim dEle, no não dEle, porque Ele não se molda ao homem. Quem ama e pretende se salvar entende que o inverso da salvação é a perdição eterna. Está aqui por prazer e com muita gratidão. Ou atende o culto Pedro ou Paulo, seja a palavra das cartas apostólicas, seja de Gênesis ou Deuteronômio, os seus salmos. Amém, Senhor, amém. O Salmo 23, amém, Senhor, amém. Tem aquela noite que Deus é que toma o caminho para falar com a igreja do jeito que Ele quiser, pois Ele tem, não é que Ele faz uma anamnese, Ele conhece a gente o tempo todo. Quem somos, como a gente pensa, como a gente vive. Você promete que você não vai desistir, não vai embora, não vai se rebelar contra ninguém. Que o homem que se rebela ofende tanto a Deus quanto aqueles que estão ao seu redor. Que caia nos nossos corações um espírito de paz, muita paz. O homem pacífico, a mulher pacífica, vive até melhor e possivelmente vive mais. Você quer viver pouco ou viver muito? Viver bem ou não viver bem? Leva hoje a paz de Deus. Deus seja louvado.